E que privilégio ver a igreja cheia assim novamente. É algo que encanta o nosso coração. Ver o povo de Deus reunidos para entoar louvores, orar ao nosso Deus e agora ouvir acerca da sua palavra. E eu convido a igreja a abrir em Mateus, capítulo 5. Hoje nós encerraremos a segunda grande parte do Sermão do Monte. Leremos e faremos a exposição dos versos 43 ao 48. A última parte onde Jesus contrapõe o ensino dos fariseus e nos mostra como devemos viver debaixo da sua justiça, debaixo da sua lei. Leamos Mateus, então, capítulo 5, versos 43 a 48, que diz: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vem chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Busquemos a face do Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tudo que ouvimos nessa noite gloriosa. Damos-te graças, ó Deus, pelo culto, por esta igreja reunida pelo seu povo. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes nesse exato momento, a fim de que compreendamos a tua palavra e saiamos daqui desafiados por ela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Certo pregador inglês, chamado John Stott, disse a seguinte frase: todos acreditam no amor, menos no amor por aqueles que nos ferem. Como amar aqueles que nos ferem? Olha, é muito comum esperar que você ame o seu irmão. Nós louvamos isso. É comum você amar a pessoa que te amamentou na infância. É de se esperar que o marido ame a sua esposa e a esposa ame o seu marido. Mas como amar aqueles que nos fazem mal? Olha, de fato, não é preciso ensinar vocês nessa noite sobre odiar, porque todos nós já sabemos fazer isso há muito tempo. Isso começa na mais tenra idade, seja um casal de filhos que brigam pela atenção dos pais e competem a vida toda para ver quem é o melhor. E por vezes isso não acaba na infância, mas se estende pela vida toda. É o irmão que comprou uma casa melhor, você tem que provar isso comprando um carro melhor. Seja você um funcionário que odeia aquele cara ou aquela mulher que não trabalha tão bem quanto você, mas que subiu de cargo e você não. Seja na igreja, com aquela irmã que sempre é o empecilho para as coisas andarem, com aquele irmão que não dá, que joga um balde de água fria em todos os nossos projetos. Odiar faz parte da nossa natureza e nós sabemos disso muito bem. Mas a questão é, para os discípulos de Jesus,
onde Jesus vai chamar a nossa atenção como amar os nossos inimigos. Veja, olha como esse texto se encaixa em tudo aquilo que nós já falamos em outras mensagens. No último contraponto de Jesus, é como se nós tivéssemos subido uma montanha e chegássemos ao seu clímax nessa segunda parte do Sermão do Monte. É como se Jesus falasse, olha, nós já falamos sobre o ódio, vocês não podem odiar, porque se vocês tiverem ódio no seu coração, é como se vocês já tivessem matado aquela pessoa. Vocês não podem adulterar. Aí você fala, mas Senhor, de onde que vai vir o poder para isso? É tão difícil não ter ódio, é tão difícil não adulterar com os olhos. Senhor, é tão difícil eu não querer trocar de relacionamento, hoje em dia o divórcio está tão fácil. Senhor, é tão difícil cumprir com o meu juramento. Pai, você não sabe. É tão difícil não retribuir o mal com o mal, é tão difícil não me vingar. E Jesus foi trabalhando ponto por ponto no Sermão do Monte. Agora é como se ele estivesse nos pegando pela mão e dissesse o seguinte, eu vou mostrar para vocês a fonte, o poder para cumprir todas essas coisas. A fonte, a doce fonte que Jesus vai nos mostrar é o amor. Como não odiar, como não adulterar com os olhos, como me sacrificar pelo meu casamento, como não retribuir o mal com o mal, como não me vingar. Apenas com amor. Portanto, o tema de hoje que eu quero trabalhar com você é amando os nossos inimigos. E Jesus vai nos dar 3 motivos no texto. 3 motivos para que nós amemos os nossos inimigos. Há 3 motivos no texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. E o primeiro deles está aí nos versos 43 a 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Primeiro motivo para você amar o seu inimigo, porque é uma ordem de Jesus. Jesus aqui não está pedindo, é um imperativo. Amai os vossos inimigos. O texto começa mostrando que os fariseus, os rabinos, ensinavam aos seus discípulos e ao povo de Deus daquela época que eles deveriam amar o próximo e odiar o inimigo. Isso se dá pela simples razão que eles interpretavam Levítico 19, 18, como nós lemos hoje, que fala sobre o amor ao próximo da seguinte maneira. Primeiro, para quem Deus deu a lei? Para Israel. E quem é o próximo dos israelitas, senão os próprios israelitas? Então, eles interpretavam que o próximo deles eram os seus compatriotas. O próximo do judeu era o judeu. Então, olha a lógica dos fariseus. Se Deus ordena que nós amemos apenas os nossos compatriotas, o que restará para os nossos inimigos? Ódio. O amor é só para os filhos de Abraão. O resto, nós odiamos. Era isso que eles ensinavam. Tanto é que ao redor do Mar Morto havia uma comunidade chamada Comunidade de Qumran. Quando nós achamos alguns fragmentos ali perdidos, havia ditados como: ame o cidadão palestino e odeie o forasteiro. Eles ensinavam isso. Entretanto, Jesus, ele vem em Lucas 10, 29, e ensina, por meio de uma parábola, a parábola do bom samaritano, que o próximo é aquele que estiver ao nosso alcance. É qualquer um. Está ao seu alcance e você pode fazer o bem, esse é o seu próximo. Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano que, independente de ter rinchas entre samaritanos e judeus, inimigos de fato pela história, o próximo nas Escrituras transcende questões étnicas, transcende brigas partidárias, transcende nacionalidades que não se dão bem.
Então Jesus ordena: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Amar os inimigos aqui, os inimigos são aqueles que perseguem os cristãos, são aqueles que perseguem-nos por causa do Cristo, por causa da fé que professamos. E Jesus diz: amai esses. Amar aqui, é importante dizer, não é gostar. Nós confundimos muito isso na nossa cultura. Achamos que amar é nutrir um sentimento, é gostar, é frequentar a casa do outro. Não é isso que Jesus tem em mente. Nas Sagradas Escrituras, amar é sempre uma ação, é um ato concreto na história do indivíduo. Se não, vejamos. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. João vai dizer: porque este é o amor de Deus, o amor que nós temos a Deus. Como nós provamos isso? Que guardemos os seus mandamentos. Você ama a Deus? Nas Escrituras prove guardando os mandamentos dele. Não basta dizer: eu gosto de Deus. Vai vir um carnaval aí, eu vou pular, mas Deus sabe que eu gosto muito dele. Eu creio muito em Deus. Nós temos muito essa ideia, principalmente no Brasil. Eu gosto muito de Deus. A Bíblia fala: prova. Você guarda os mandamentos? Ou vive como se não houvesse lei para você? Então, na Bíblia, irmãos, amor é sempre uma atitude, é sempre um ato. Não é apenas sentimento, não é gostar. Lembre-se do bom samaritano. O texto não diz que o bom samaritano trocou o WhatsApp para com o caído. Eles não comeram uma pizza depois. Pelo contrário, a Bíblia só diz que ele tinha a oportunidade de ajudar e ajudou. A Bíblia não diz que eles frequentaram uma casa do outro, não diz que eles se tornaram os melhores amigos, não. Apenas que um ajudou o outro. E isso, de fato, é o amor. E Jesus diz: vocês têm que amar esses. E mais além, vocês têm que orar pelos seus inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem. Aqui a oração não pode ser interpretada como: eu vou orar para que os ímpios cada vez mais se deem bem. Aqui a oração é a ideia de transformação. Senhor, transforma. Senhor, da mesma forma que o Senhor me transformou, transforma ele também. Transforma ela. Muda o cativeiro, muda a sorte. Lembre-se de Estevão, por exemplo. Estevão, apedrejado. Você sabe o que é morrer apedrejado? Imagine a dor, o sofrimento. Mas antes da sua morte, em meio ao apedrejamento, Estevão pediu: Pai, não lhes impute esse pecado. E o verso seguinte de Atos 7 diz que e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, Paulo estava presente e consentiu nisso. Agostinho, quando vai comentar esse texto de Atos, diz que a oração de Estevão foi ouvida. E Deus transformou o maior perseguidor no maior pastor e missionário da história. Já pensou você orar pelos seus inimigos enquanto leva pedrada? Literalmente. É difícil, mas cabe a nós orar pelos nossos inimigos. E Jesus, agora ele continua, o texto continua nos dando a segunda razão pela qual nós devemos amar os nossos inimigos. Então, primeiro, porque era uma ordem. Segundo, devemos amar os nossos inimigos para sermos iguais ao nosso Pai. Olha o que o verso 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha, a maior prova que você é um filho de Deus é se parecer com Ele. Quantas vezes há crianças, você já deve ter acontecido isso com você, há pessoas mais velhas que conheceram os seus pais, quando olham para você, determinadas atitudes, falam: poxa, você faz igualzinho o seu pai, sabia? Nossa, sua mãe fazia muito isso quando era criança e você faz. Porque é de se esperar que os filhos carreguem traços dos seus pais.
E a maior prova de que nós somos filhos de Deus é quando nós mostramos ao mundo que carregamos esses traços. E o maior traço desses é o amor. É o amor para com os nossos inimigos. Olha, irmãos, a motivação aqui ela é muito maior, ela não é rasa. Alguns poderiam dizer, nós devemos amar os nossos inimigos por quê? Para que eles sejam bonzinhos conosco. Não, nós devemos amar os nossos inimigos porque vai que eles sejam transformados e melhorem a sociedade. Não tem nada a ver com essas coisas. A nossa motivação, eu quero que você frise isso, é muito maior. É porque eu quero resplandecer aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Eu quero que as pessoas não olhem apenas o Daniel, mas olhem Cristo, olhem o Pai. E isso começa com um grande desafio de amar os nossos inimigos. E o texto vai dizer o motivo pelo qual Deus faz isso. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Irmãos, aí fica a pergunta, quando eu leio um texto desse, eu tenho que me perguntar, aqui está falando de duas classes de pessoas, justos e injustos, maus e bons. A pergunta é, no mundo de Deus, quem é bom? Vamos supor que Deus fizesse o contrário que está falando o texto. Ele vai mandar sol todo dia, mas só para os justos. Então, de um lado do hemisfério, só os justos vão morar. Do outro lado, os injustos. Quem estaria do lado dos justos? Você estaria? Diante de um Deus santo? Mesmo assim, no mundo repleto de injustos e pecadores, não há um dia que o sol não nasça. Não há um dia que a flor não desabroche. Não há um dia em que haja oxigênio. É assim que Deus trata os seus inimigos. E é esperado do seu povo que faça o mesmo. A ideia aqui é não tratar o outro conforme ele é, ou conforme as suas ações. Olha, certa vez eu estava conversando com uma jovem, e ela falou, nova convertida e tal, né, um primeiro amor, aquela coisa linda, e ela falou, eu queria muito dar uma ideia para Deus. Eu falei, fala. Eu não sou o mensageiro, né, não sou o secretário da Trindade, mas eu quero ouvi-la. E ela falou algo interessante. Falou, por que Deus não acaba com todos os ímpios agora? Agora. Que Deus acabe. É só estralar o dedo, ele, de fato, ele tem poder mesmo. Aí eu perguntei, quanto tempo você tem de convertida? Alguns meses. Já pensou, eu que tenho mais tempo de convertido, pensasse assim? Não daria tempo de você se converter. É exatamente isso que nós vemos na graça de Deus. Quando Deus, por meio da sua graça comum, a graça comum é essa bondade que Deus dá para todos os homens, indistintamente. Quando Deus faz isso, dando oxigênio, luz, água, é Deus prolongando a sua paciência, Ele dando oportunidade a cada suspiro de vida. Escute você, que ainda não fez uma decisão por Cristo, a cada suspiro seu de vida. É Deus te dando uma oportunidade para se arrepender. Porque Ele é paciente. É isso que Ele faz com os seus inimigos. Ele trabalha pacientemente, com bondade. E espera que nós, o seu povo, façamos de igual modo. Agora, uma grande questão é, se você tem no seu coração ódio contra inimigos, eu sei que você tem. Quando você vê aquela pessoa e aquilo te traz um problema no seu coração, deixa eu te falar uma coisa, aquela pessoa está te governando. Por que Deus não age com os ímpios da mesma forma que eles agem contra Deus agora? Porque Deus não é movido pelos homens.
Os homens podem blasfemar contra ele. Os homens podem ser injustos e pecadores. Mas Deus cuida de cada um, porque ele não é movido por seres pequenos como nós. Ele é movido por ele mesmo, pela sua misericórdia, pela sua bondade. E quando lhe aprouver, todos nós, todos os seres humanos comparecerão no seu tribunal. A grande pergunta que eu te faço nessa noite é: quem te move? Você tem os seus inimigos e deixa isso controlar o seu coração? A palavra de Deus está te perguntando. Será que aquela pessoa que você odeia move você? Sabe qual é o maior perigo do ódio, irmãos? É nos parecermos com as pessoas que mais odiamos. Via de regra é assim. Via de regra. Quando você tem um movimento, por exemplo, o outro movimento combate, você fala, poxa, fizeram coisa pior. Isso aconteceu com o nazismo. Algumas polícias e exércitos que combateram Hitler fizeram coisas piores depois. Porque por vezes, irmãos, infelizmente, o ódio faz com que nós nos pareçamos com aquela pessoa, com aquele ser que mais odiamos. E para nós crentes, o próprio diabo, que não sabe o que é amor e que só vive no ódio. Mas o texto continua nos dando o último motivo pelo qual nós devemos amar o nosso próximo. Então, primeiro, nós devemos amar porque é uma ordem de Jesus. Segundo, para nos parecermos com o Pai Celeste. E por fim, devemos amar os nossos inimigos para nos diferenciarmos dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Se não, vejamos versos 46 a seguir. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O ensino é muito claro. Os publicanos, no verso 46, a citação de Jesus, era a classe mais odiada dos judeus. Porque eles eram judeus contratados por Roma, e Roma falava, olha, você tem que me entregar X de dinheiro até tal dia. Se você vai pegar a mais, se você vai contratar outros, cobrar taxa, o problema é seu. Eu só quero X. O resto fique com você. Então os publicanos, eles eram uma classe odiada por isso. Porque eles, em conluio com Roma, cobravam altos impostos do povo judeu. Pense, o pai de família tem aquele saco de farinha, falou, poxa, a gente vai ter pão. Não tem o carneiro, mas vai ter pão. E chega um compatriota, mas publicano, fala, você tem o que aí? Um saco de farinha. Pois é, Roma está pedindo. Sendo que Roma poderia pedir pelo menos metade, por exemplo. Em vez de ele se condoer, falar, não, fique com metade, porque é o que Roma pede, ele pegava todo o saco de farinha. Esse povo era extremamente odiado. E Jesus fala, olha, eles que são odiosos diante de vocês, eles têm amigos também. E sabia que eles amam os amigos deles? Eles têm mãe, eles amam as mães deles. Eles jogam futebol e amam os amigos do futebol. Eles vivem a vida, mesmo sendo odiosos. Eles sabem o que é amar. Agora, se vocês só conseguem amar aqueles que vos amam, qual é a diferença de vocês para eles? E depois ele vai citar os gentios no verso 47. Gentios seriam os pagãos, que não tinham Deus, mas tinham deuses fictícios criados. Esses que sacrificam por vezes crianças em holocausto. Esses que acreditam em deuses bestiais, como um leão de asas e assim por diante, como os babilônicos acreditavam. Esses, por mais odiosos que sejam aos seus olhos, eles têm amigos. E eles amam. Têm família.
e conseguem amar. Se vocês não conseguem amar os que vos perseguem, qual é a diferença de vocês para eles? É o grande desafio que Jesus nos coloca, amar aqueles que nos perseguem. É quando as pessoas vêm com palavras amargas. E o que é de se esperar do ser humano? Retribuir na mesma moeda, palavras amargas também. Mas quando você é chamado como discípulo de Cristo, já pensou você retribuir com palavras gentis? Já pensou as pessoas que chegarem a você com atos de maldade e você retribuir com atos de bondade? Porque se você retribui com atos de bondade somente os seus amigos, vou pegar uma água para minha esposa, você falou para sua mãe, mãe, eu te amo. Isso é normal. Agora, fazer isso com uma pessoa que te fere, isso é contracultural. Isso sim é divino. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos o verso 48 que conclui o sermão de hoje. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Entenda que perfeito não como perfeição moral, mas como integridade. Quando nós agimos assim, quando nós amamos aqueles que nos ferem, nós mostramos ao mundo o amor do Pai. Nós mostramos que nós não somos controlados pelo objeto amado. E que o nosso amor é um amor desinteressado. Não importa quem seja, não importa o que faça. Eu amo. Lembre-se, amar não é gostar, não é sentimento. Precisou de você, pode ajudar? Ajude. Coloque nas suas orações. E eu fico imaginando, Jesus fala, orar pelos os seus inimigos. Mas vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você orou pela sua família? Eu fico imaginando, nós que por vezes temos uma vida de oração tão fraca. Se eu não oro nem pela minha família, Senhor, quanto mais pelos nossos inimigos. Esse é o desafio. É a prova de que nós somos convertidos de fato. Já dizia um jornalista do passado, retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. Se você te fez o bem, você faz o mal. Isso é diabólico. Retribuir o bem com o bem. Se você te fez o bem, você faz o bem também. Isso é humano. Mas retribuir o mal com o bem é divino. Não é da natureza humana. A natureza é, tomou um beliscão, no mínimo outro beliscão. Mas normalmente nós damos um soco. Porque é da nossa natureza. O que dizer então dessa passagem que fecha esse segundo momento do Sermão do Monte, sobre o amor? Quando nós lemos um texto desse, nós ficamos impressionados. Porque não é do nosso feitio isso. Amar os inimigos, amar os que perseguem. Não é com facilidade que cumprimos essas coisas. Mas por que então Jesus fala para nós nos parecermos com o Pai Celeste? Porque Ele ordena para que nós devemos amar os nossos inimigos? Para que eu tenho que me diferenciar dos ímpios? Povo de Deus, escute. Tudo isso se resume em parecer com o Pai. Por quê? Porque cada um de vocês, crentes no Senhor, só estão aqui presentes, adorando a Deus, agradecendo a Ele, porque vocês foram salvos do maior inimigo da vida de vocês. Eu não tive nunca Deus como inimigo, Daniel. Se você acredita nisso, você tem Deus como inimigo agora, porque você acabou de contradizer as Escrituras. A Bíblia fala que nós éramos, por natureza, filhos da ira.
E que nós, povo de Deus, Paulo vai dizer em Romanos, que Ele nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos, nós o odiávamos. Daniel, isso não se aplica para mim porque eu sempre criei em Deus, ainda que não seja o Deus da Bíblia, eu sempre criei. O que você acreditava era uma autoimagem de você, mas só que divinizada. Quando você vive fora da lei do Deus verdadeiro, você o odeia. É como se cada respiro seu falasse, eu te odeio, e se eu pudesse, eu te destruiria. Pense com você, na sua vida mesmo. Se você nascesse com um botão vermelho escrito, destruir Deus, você já teria apertado? Qual circunstância? Ah, várias, né? Porque Deus, por natureza, é nosso maior inimigo, porque nós somos pecadores e Ele é santo. Entretanto, Deus não nos tratou como nós éramos. Pelo contrário, Ele nos salvou e nos redimiu. E qual foi o preço? Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Os seus inimigos. Pessoas que o abominavam. Eu quero que você lembre da cruz. Toda vez que você ler esse texto e sentir dificuldade, lembre da cruz. O sangue carmesim de Jesus escorrendo. Não era para ele estar ali, ele não merecia. Ele era santo e sempre será, mas os seus pés estavam cravados, as suas mãos. Ele estava nu, diferente de Hollywood que coloca uma roupa. Não, a Bíblia diz que as suas vestes foram rasgadas e jogadas por sorte. Ele estava nu, envergonhado, surrado, fraco, debilitado. E ele com a boca seca, porque não deram nem água para o nosso mestre, com a garganta colando, ele encontra força para dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa oração ecoa na história e chega até nós hoje. Um Deus que trata assim os seus inimigos, espera o que de nós? Sabe o que eu tenho para falar uma coisa para você quando eu medito nessas coisas? É que o exemplo de Jesus traz vergonha para o nosso ódio, não é verdade? Tira todas as desculpas. Irmãos, eu não falo com vocês essa noite como alguém que ama os seus inimigos e não tem dificuldade nenhuma para tal. Sou homem que nem vocês. E é difícil amar os inimigos, né? Nossa, como é difícil. Mas eu falo como um mensageiro do Senhor. Daquele que, mesmo nós sendo seus próprios inimigos, deu o seu Filho para nos salvar. E que pode transformar o nosso coração odioso em um coração de amor. Por isso que eu quero orar com você. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar com você, não com você que se acha bom. Eu não quero orar com você que diz para si mesmo, eu não odeio ninguém, nunca tive ódio no coração. Eu tenho medo de pessoas que odeiam, mas têm a cara de anjo. Eu quero orar com você, que sabe que odeia os seus inimigos e que é muito difícil cumprir essas coisas. Mas que entendeu a mensagem do Deus que te salvou e que quer clamar a Ele para que Ele transforme corações de pedra em corações de carne. Oremos ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque o seu amor nos constrange. O seu amor por nós, que éramos os seus inimigos, nos constrange a clamar ao Senhor por uma transformação. Não somos perfeitos. Temos carregado ódio e por vezes por anos contra determinadas pessoas. Mas nós cremos que o Senhor, que é poderoso, pode transformar a nossa história, o nosso coração. Pode transformar a vida dessa igreja. E fazer aqui um povo que ame o seu próximo, que ame os seus inimigos. A fim de dar o testemunho daquele que nos salvou. Daquele que nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho em amor.
Ó Deus, nos ajude a amar. Nos ajude a seguir o exemplo do seu Filho. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.